Olá, meus amigos, estamos aqui para trazer mais uma vez para você uma palavra que vem lá do coração de Deus para o seu coração, os nossos devocionais. Olha, eu tenho sempre dito, esses devocionais, à medida que eu preparo, que eu leio os salmos, tem edificado a minha fé, a minha vida, e espero que aconteça o mesmo com você. Vamos lá, hoje chegamos ao Salmo 32, a alegria do perdão. Você já sentiu o peso da culpa? O Salmo 32 revela o caminho da verdadeira libertação e felicidade, o perdão de Deus. Nesse devocional profundo, vamos meditar verso a verso nesse Salmo de Davi e entender como o arrependimento sincero e a confissão nos aproximam do coração do Pai. Junto com o Salmo 51, o Salmo 32 é um lembrete e um encorajamento para que os servos de Deus não se acostumem ou escondam seu pecado, mas confessem ao Senhor e o abandonem, a fim de que a comunhão com Deus e tudo o que decorre dela seja restaurado. Estudiosos acreditam que o Salmo 32 foi escrito após a confissão do Salmo 51. Esses estudiosos fundamentam essa tese no que diz os versos 12 a 14 do Salmo 51, quando ele diz: restaura em mim a alegria da tua salvação e torne-me disposto a obedecer. Então ensinarei os teus caminhos aos rebeldes e eles voltarão a ti. Então esse vídeo, esse devocional é ideal para quem busca restauração espiritual, consolo na alma e uma vida renovada. Abra seu coração e permite que o Espírito Santo fale com você hoje. E não esqueça de compartilhar esse devocional com mais pessoas. Inscreva-se para receber outros devocionais como esse. Então vamos à leitura do Salmo. Eu escolhi aqui o Salmo 32, mas na versão NVI. E eu convido a você a acompanhar na sua Bíblia. Eu tenho certeza que você vai ficar impactado já pela leitura desse Salmo. Na versão NVI, Davi começa dizendo: como é feliz aquele que tem suas transgressões perdoadas e os seus pecados apagados. Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa e em quem não há hipocrisia. Enquanto escondi os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer. Pois de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim, minha força foi se esgotando como em tempo de seca. Então reconheci diante de Deus o meu pecado e não encobri as minhas culpas. Eu disse: confessarei as minhas transgressões ao Senhor, e tu perdoaste a culpa do meu pecado. Portanto, que todos os que são fiéis orem a ti enquanto pode ser encontrado. Quando as muitas águas se levantarem, elas não o atingirão. Tu és o meu abrigo, tu me preservarás das angústias e me cercarás de canções de livramento. Eu instruirei e ensinarei o caminho em que você deve seguir. Eu aconselharei e cuidarei de você. Não sejam como o cavalo ou o burro que não tem entendimento, mas precisam ser controlados com freios e rédeas. Caso contrário, não obedecem. Muitas são as dores dos ímpios, mas a bondade do Senhor protege quem nele confia. Alegrem-se no Senhor e exultem, vocês que são justos. Cantem de alegria todos vocês que são retos de coração. Então, gente, o contexto desse salmo de Davi provavelmente foi um momento em que Davi se sentiu culpado por ter pecado. Provavelmente, segundo alguns estudiosos, Davi compõe o Salmo 51 e depois em seguida o Salmo 32, logo após aquele pecado com Batseba. E ele estava se sentindo tão para baixo, como dizem alguns psicólogos,
Davi estava sofrendo de doenças psicossomáticas. Aquela culpa que ele sabia que era verdadeira lhe trouxe consequências deveras na sua, não apenas na alma, mas no seu corpo. Se você ler também o Salmo 38, você vai ver como Davi se sentia. Então é importante o arrependimento verdadeiro. Veja, esse salmo mostra a importância do arrependimento verdadeiro. O arrependimento verdadeiro traz cura. E aí também vamos ver, no contexto desse salmo, o conceito de bem-aventurança do perdão, da felicidade por ser perdoado. Veja a estrutura desse salmo. Nos primeiros versículos, versículo 1 e 2, Davi nos mostra a alegria do perdão. Veja o alívio que ele está sentindo por ser perdoado. Ele diz, ou seja, feliz é aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é encoberto. Bem-aventurado é aquele quem o Senhor não atribui iniquidade, em cujo espírito não há engano. Davi mostra que esse peso do pecado foi retirado após o arrependimento e a confissão. E é o que diz o provérbio, quem confessa os seus pecados e abandona, alcançará a misericórdia. Então Davi está se sentindo ali aliviado. Parece que uma tonelada de peso saiu das suas costas depois que ele confessou o seu pecado e se sentiu perdoado. Então é importante isso, esse alívio que a confissão do pecado traz para nós. Muitas pessoas têm sofrido porque estão ainda sentindo o peso da culpa. Então é importante isso. Eu conheço inúmeras pessoas que viveram assim muito tempo, mas depois que aprenderam a liberar perdão e a perdoar e se sentir perdoado, olha, a vida mudou, a alegria foi restaurada, a força, o vigor, a determinação, a esperança. E é isso que Davi quer mostrar nesses dois primeiros versículos. No segundo bloco, veja que ele faz uma pausa, né? E ele continua no segundo bloco, dos versículos 3 e 4. Davi fala, enquanto calei os meus pecados. Então ele vai falar sobre as consequências emocionais e espirituais do pecado não confessado. Ele fala, olha, enquanto eu calei o meu pecado, os meus ossos se envelheceram. Havia gemido na vida dele todo dia. E ele se sentia como a mão de Deus pesasse sobre ele, estivesse achatando ele. Ele se sentindo encurvado, já não tinha mais vigor. Veja os efeitos calamitosos que o sentimento de culpa traz, os efeitos catastróficos, devastadores que o pecado não confessado traz para o indivíduo. São consequências emocionais, espirituais e físicas. São as doenças psicossomáticas que o pecado não confessado pode trazer. Mas não me entenda mal, não me interprete mal. Talvez você esteja sentindo esses mesmos sintomas e não seja por causa do pecado. Existem outros fatores que podem ser atribuídos. Mas eu quero dizer que o pecado não confessado, não abandonado, traz também essas consequências devastadoras. E Davi mostra como a culpa nos afasta de Deus. É importante a gente entender isso, né? Está se sentindo culpado por alguma coisa? Resolva, confesse e sinta o alívio da restauração. No versículo 5, Davi mostra o poder da confissão. Ele diz, confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não ocultei. Eu disse, confessarei ao Senhor as minhas transgressões e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Veja que Davi não está terceirizando a sua culpa e o seu pecado. Ele fala, confessei a ti, a Deus, o meu pecado. Eu pequei, eu errei. Muitas vezes nós queremos viver aquilo que eu falo, a teologia da batata quente, e passar a culpa para os outros. Isso começou lá no Éden. Deus fala, Adão, porventura comeste do fruto que eu falei para não te comer? Ele fala, foi a mulher que tu me deste.
Adão acusa Eva e acusa Deus. E Deus, Eva, opa, foi a serpente. Veja essa questão de terceirizar a nossa culpa. Davi assume, reconhece que a culpa é sua e confessa a Deus. Veja que coisa bonita isso, o poder da confissão. E a libertação ao confessar. Deus é fiel para perdoar, gente. Então, se você está escondendo algo, busque arrependimento e conte para Deus. Resolva essa questão o mais rápido possível e você vai se sentir aliviado, com esperança. Davi diz, olha, e confessei a ti o meu pecado. O apóstolo João diz na sua epístola, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Ele fala, se andarmos na luz como ele na luz está, temos comunhão com Deus e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. E Davi entende isso, está colocando isso diante de Deus. No outro bloco, do versículo 6 a 11, o último bloco, Davi mostra a segurança em Deus. E é perceptível essas divisões em blocos, quando algumas Bíblias têm lá uma expressão entre parênteses, Selá, que é uma pausa. Então, lembre-se que essa experiência de Davi foi transformada em letra, um poema e um cântico, que eram cantados lá no templo. E Davi faz essas pausas para colocar um estribilho. E a gente entende essas pausas como essas divisões naturais do texto. Então, nesse último bloco, depois da pausa do versículo 5, nós temos Davi mostrando segurança em Deus. Davi termina com exortação e esperança. Ele mostra que Deus nos cerca de livramentos e alegria, e que o justo se alegra e confia no Senhor. Enquanto ele mostra que ele está sofrendo por um período de tempo em que não confessou o pecado e depois se sentiu aliviado, restaurado, ele termina esse salmo: alegrem-se no Senhor e regozijem-se os justos, exultem todos vocês que são retos de coração. Coisa bonita. Ele já começa lá no versículo 6, sendo assim, todo que é piedoso te fará súplica em tempo de poder te encontrar. Com efeito, quando transbordarem muitas águas, não atingirão. Tu és o meu esconderijo. Que coisa bonita esse salmo. Então, se deleite nesse salmo e aplique na sua vida. E eu gostaria que você fizesse uma aplicação pessoal. Pergunte a você mesmo: há algum pecado que eu preciso confessar hoje? Existe algum relacionamento que foi quebrado na minha vida e que, mesmo que não seja culpa minha, eu preciso restaurar, consertar? Vai lá, faça isso. Jesus disse lá que se teu irmão pecar contra ti, vai primeiro. Então não espere ele, vá você. Se você percebe isso, tente resolver, faça a sua parte e deixe o resto na mão de Deus. Ah, mas foi ele que errou, foi ele. Faça a sua parte e deixe ele nas mãos do Criador do Universo, do Supremo Juiz do Universo, Supremo Tribunal do Universo. É o STU, Supremo Tribunal do Universo. E lá quem preside é o justo juiz. Coloque na mão de Deus. Então entenda que o perdão está ao alcance de todos. E lembre-se da alegria de viver sem culpa e com paz no coração. Tudo é restaurado, o apetite, o vigor, as forças, a saúde. E eu convido mais uma vez você a fazer uma oração. Faça uma oração de confissão, de arrependimento. Ore também por aqueles que desejam experimentar esse perdão. Clame por cura, libertação e restauração. E eu quero orar por você. Pai bondoso, à luz desse salmo, eu quero orar pelas pessoas que têm reservado um tempo
priorizado esse tempo para assistirem esse devocional. E hoje eu oro para que o Senhor, através do teu Santo Espírito, desperte neles o desejo, a coragem, o desafio, a motivação para viver uma vida íntegra, limpa diante de ti. Sonda os corações deles. E se tem alguma coisa que eles precisam confessar, incentiva-os a fazer isso, Deus, para se sentirem perdoados, se sentirem curados, para que todo esse peso, essa carga emocional saia dos ombros, das costas dos teus servos e que eles experimentem a alegria do perdão, a alegria de uma vida íntegra diante de ti, para que possam abrir os olhos para contemplar as maravilhas da tua palavra, para que possam enxergar o teu amor, a tua bondade, a tua justiça, a tua misericórdia, a graça e perdão e amor. Faz isso, Pai, eu te peço em nome de Jesus. Continuo pedindo para que o Senhor entre com providência, supra cada uma das necessidades dos teus servos. Traz cura, traz restauração, traz esperança. Eu te peço isso, Pai, agradecido, em nome de Jesus. Amém. Então eu agradeço a você que tem reservado um tempo para assistir esses devocionais. Vocês perceberam que eu tenho dedicado mais tempo, tenho alongado esses devocionais com esse propósito, para que você crie o hábito de reservar um tempo especial para a sua vida na presença de Deus. E veja que isso vai mudar. Preste atenção, marque lá. Quando você, marque o dia que você começou a investir esse tempo de 10 a 20 minutos assistindo esse devocional, lendo a palavra de Deus, e marque lá a data. E depois comece a olhar para trás e veja como era a sua vida antes disso e o que está acontecendo depois. Você fica surpreso. Vale a pena investir tempo a sós com Deus. Eu incentivo você também a compartilhar esse vídeo com alguém que precisa ouvir. E eu reforço o convite para você se inscrever e ativar o sininho para receber outros devocionais como esse, para receber estudos, palestras, sermões. E não esqueça de dar sua curtida, gente, e fazer um comentário. Eu estarei aqui à sua disposição para responder. Que Deus te abençoe grandemente. Que o amor de Deus Pai, a graça do Senhor Jesus e a consolação do Espírito Santo seja com você. Muito obrigado por você fazer parte desse grupo seleto que está recebendo diariamente essa palavra lá do coração de Deus para os seus corações. Deus te abençoe grandemente e que você tenha um dia maravilhoso.